Olá pessoal, Alberto Becerra falando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse canal. É uma alegria estar recebendo você aqui nesse canal. Eu já quero agradecer a todos vocês que já é inscrito nesse canal, que já está fazendo parte dessa família. Família Alberto Becerra, muito obrigado por sua inscrição. Muito obrigado por você estar apoiando esse trabalho. E a você que está aí assistindo este vídeo, mas ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva nesse canal. Nos ajude a fazer que esse canal cresça. Nos ajude a nos desenvolver nessa plataforma. Começo esse vídeo citando uma frase de Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Esse vídeo qual eu estou gravando agora é uma resposta. Para quem? Fique até o final deste vídeo para você entender todo o conteúdo. Alguns dias atrás eu gravei 2 vídeos falando a respeito do caso do pastor Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, do Rio de Janeiro. E postei nesse canal. E eu falei a respeito do caso do relacionamento extraconjugal que ele teve com uma membra da sua igreja. Nesses 2 vídeos eu falei sobre o caso de adultério do pastor Neil Barreto. E eu lhe fiz algumas críticas falando a respeito do caso do adultério do pastor Neil Barreto, aonde ele manteve um caso com essa membra da igreja dele que era casada. E desse caso, desse relacionamento extraconjugal, nasceu uma criança. Muitos já conhecem essa história. E quando eu postei esse vídeo, algumas pessoas deixou alguns comentários fazendo algumas críticas a mim. Não concordando com as minhas críticas contra o pastor Neil Barreto. Eu já quero deixar bem claro nesse vídeo que eu não tenho nada contra o pastor Neil Barreto, não tenho nada contra ninguém. Não tenho nada contra ninguém, mas sim contra as más atitudes desses homens. E eu quero ler para você que está aí nos dando a honra e o privilégio de estar assistindo este vídeo, um comentário de um homem que deixou em um dos vídeos que eu falo a respeito da situação do pastor Neil Barreto. Eu quero ler para você o comentário que o Luiz Miguel Nunes ele deixou. E ele escreveu o seguinte: santos atiradores de pedras. Alguém colocou você como juiz? Então fica em silêncio. Santos atiradores de pedras. Alguém colocou você como juiz? Então fica em silêncio. Eu quero dar uma resposta para o Luiz Miguel Nunes e para todas as pessoas
que tem essa mesma ideologia, essa mesma ideia, esse mesmo pensamento, que prefere defender o errado do que defender o certo. Eu quero perguntar para você que está aí assistindo este vídeo, como ficar em silêncio diante de um caso como esse, aonde um pastor que era para defender e proteger as famílias que estão indo para a sua igreja, ele destrói com uma família, se envolvendo com uma mulher casada, engravidando a mesma. Como ficar calado diante de uma situação dessa? E depois de praticamente 10 anos, a filha que ele teve com essa membra que era casada, com essa membra da igreja dele, está hoje com aproximadamente 10 anos de idade. Depois de 10 anos que ele veio confessar esse pecado. E eu acredito que ele só confessou porque o marido da mulher, o marido traído, ele começou a perceber que a menina parecia muito com os outros filhos ou com a filha dele do casamento dele. E passou o tempo, ele foi, acredito que, obrigado a fazer o DNA, e o DNA comprovou que ele era o pai dessa criança. Eu quero perguntar para o Luiz Miguel Nunes. Se fosse você, Luiz Miguel Nunes, o marido traído, se o pastor Neil Barreto tivesse se envolvido com a sua mulher, se o pastor Neil Barreto tivesse engravidado a sua mulher, se você tivesse criado uma filha por aproximadamente 10 anos, acreditando que era sua filha, e no final das contas você descobre que ela não era a sua filha. Ela era filha, é filha de um fruto de adultério da sua mulher com o pastor da igreja, a qual você poderia ter total confiança. E aí, Luiz Miguel, você iria escrever um comentário como esse? Santos atiradores de pedras, alguém colocou você como juiz, então fica em silêncio. Se fosse você, Luiz Miguel Nunes, você queria que as pessoas ficassem em silêncio? Que a mídia não divulgasse? Ninguém aqui fala em defesa do marido traído, da esposa do Neil Barreto, que foi traída também, mas o Luiz Miguel Nunes, ele pede para que eu, nesse comentário, eu venha ficar em silêncio. Não tem como ficar em silêncio diante de um absurdo desse. Não tem como ficar em silêncio diante dos escândalos que está acontecendo nesse meio evangélico e principalmente no meio evangélico pentecostal. Não tem como ficar em silêncio diante dos escândalos que está acontecendo nesse meio gospel. Como ficar em silêncio diante do caso da missionária Isa Reis, que engravidou fora do casamento, que traiu seu esposo e mesmo assim continuava pregando, como se não tivesse acontecido nada. Como ficar em silêncio? Imagina o pastor Neil Barreto com esse relacionamento que ele teve
Ele praticou um caso de adultério, um pecado grave diante de Deus. E principalmente ele, que é pastor, e ele encobriu esse pecado e continuou pastoreando como se nada tivesse acontecido. Imagina comigo, ele pregando, ensinando, exortando a igreja, doutrinando a igreja, tomando ceia, servindo ceia, e o pecado de adultério encoberto. Como ficar em silêncio diante de uma situação como essa? Como ficar em silêncio diante do caso do cantor e pastor Samuel Mariano? Escândalos em cima de escândalo. Como ficar em silêncio diante da situação do pastor presidente de Pernambuco, Ailton José Alves? Casos de corrupção na igreja de Pernambuco. Coisas horríveis acontecendo. Como ficar calado diante de situações como essa? Como ficar calado diante do pastor, do caso do pastor Daniel Nunes, ex-pastor presidente de Campina Grande, Paraíba, aonde ele viveu 7 anos em adultério. Pastor presidente da Assembleia de Deus de Campina Grande, na Paraíba. Viveu 7 anos em adultério, pregando, exercendo a sua função pastoral e em adultério. Eu vou mostrar esse pastor aqui para você. Vou mostrar um pouco de uma... Eu não vou falar pregação, mas de algumas loucuras que ele fala. Deixa eu mostrar aqui para você aqui. Esse pastor aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Aí. Arrochada, homem que quer usar cabelo grande, que quer usar maquiagem, homem que quer usar brinco, corre tudo pra lá. Eu tava dizendo para os pastores, essas igrejas é uma bênção que elas vêm e faz a limpeza nesses trastes que tá dando trabalho pra gente. E fica o que quer ser santo. Leva esses lixos pra lá e deixa o que quer ser santo na palavra. Glória a Deus! Toda cidade tem um lixão. Toda cidade tem um lixão. A Assembleia de Deus não é lixão, não. A Assembleia de Deus é lugar de vaso. Aleluia! Que gosta, que ama a sã doutrina, que quer viver para ir morar no céu. Nós não estamos com essas igrejas agarradas para ir morar na terra, não, para viver nessa terra o tempo todo. Não, nós sabemos que a nossa cidade está no céu, e para ir morar no céu, diz a Bíblia, lá em Apocalipse. Vocês viram aí, pessoal? Esse homem aqui, ó, pastor Daniel Nunes, ele está aqui dando uma palavra dessa aqui. Isso aqui não é uma palavra que ninguém dê. Isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma loucura. Chamando os irmãos de lixo, né? Chamando os irmãos de traste,
e em adultério. Olha a cara de pau desse pastor aqui. Igrejas da Assembleia de Deus que tá por aí que aceita tudo. E corre pra lá um bocado de crente. Mulher que quer usar brinco, quer usar calça rochada, homem que quer usar cabelo grande, que quer usar maquiagem, homem que quer usar brinco. Corre tudo pra lá. Eu pergunto para você, qual que é o problema uma mulher usar um brinco, usar uma maquiagem? Qual que é o mais grave? Uma mulher colocar um brinquinho, uma maquiagem para ficar bonita, para se sentir bem. Qual que é o pior? Usar um brinquinho, colocar maquiagem ou estar praticando adultério, estar adulterando, traindo sua esposa, traindo sua família, traindo a igreja. Você vê um pastor desse aqui, ó, pregando com essa veemência, com essa trepidez contra as mulheres que usam brinco, maquiagem, calça, chamando de lixo, hipócrita, sepulcro caiado, esse pastor Daniel Nunes, sepulcro caiado, bonito por fora e cheio de podridão por dentro, sem temor nenhum a Deus, em adultério, em cima do altar, pregando, xingando os irmãos, chamando de lixo. Imagina as mulheres que estavam ali com um brinquinho, com uma maquiagem, como não se sentiram? Como não se sentiram? Humilhadas, envergonhadas por um adúltero sem moral, sem caráter, esse Daniel Nunes. Depois ele confessou o pecado e foi disciplinado pela igreja. Como ficar calado diante de uma situação dessa, meu amigo? Deixa eu ler um texto aqui da Bíblia Sagrada para vocês, por gentileza. Mateus capítulo 18, versículos 6 e o 7. Preste bastante atenção nesse texto da Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e o atirasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Jesus está dizendo aqui, ai daquele homem por quem o escândalo vem. Não é ai daqueles que denunciam o escândalo. Não é ai daqueles que mostram e expõem o escândalo. Ai daquele homem que por onde vem o escândalo. Ai daquele homem por quem o escândalo vem. Não é ai dos que denunciam o escândalo. Nós temos que denunciar mesmo. Mostrar para as pessoas, para o povo, quem são esses homens de verdades. Homens adúlteros, corruptos, mentirosos, enganadores, que querem demonstrar ser o que não são. Que querem demonstrar ser o que não são. Vocês lembram daquele pastor, o pastor Adeildo Costa? Quando eu assisti a primeira pregação dele no Gideões Missionário, era
há muitos anos atrás, eu não tinha, né, experiência praticamente nenhuma. Estava ali caminhando, dando os meus primeiros passos praticamente na fé. Eu fiquei maravilhado, admirado com a mensagem, com a pregação, com o testemunho dele. Depois de algum tempo, depois passou um bom tempo, ele vem com a sua cara na internet, dizendo, confessando que era usuário de drogas. Ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ai daquele homem por quem o escândalo vem. Como ficar calado diante de uma situação dessa? Como ficar calado? O homem pregando sob os altares, depois vem confessar que era usuário de drogas. Então, está acontecendo coisas terríveis, inacreditáveis nesse meio. Adultério, prostituição, fornicação, caso de homossexuais dentro dessas instituições, desvio de dinheiro. E nós temos que denunciar sim. Nós temos que expor mesmo. Imagina, antes do advento da internet, esses homens gostavam porque praticava absurdos e ficava por isso mesmo. Praticamente ninguém sabia. Mas com o advento da internet, os podres, as podridões desses homens está vindo à tona. Está vindo à tona. E a máscara de muitos está caindo. Está caindo. Deus abençoe sua vida, que ficou até agora assistindo este vídeo. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes de finalizar, quero dizer para você, como ficar calado diante do caso da Flor de Lis? Como ficar calado diante das atitudes desses falsos profetas, desses falsos mestres, desses mercenários? Como ficar calado? Não tem como ficar calado. Deus abençoe sua vida poderosamente. Um forte abraço do seu amigo Alberto. E eu peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like, deixe um comentário. Nos ajude a nos fortalecer nessa plataforma. E a você que já é inscrito, meu muitíssimo obrigado. Deus abençoe a todos poderosamente e até o próximo vídeo.